Fala, galerinha. Galerinha, a gente está de volta aqui para dar início à utilização da apostila 4, tá ok? Essa apostila 4 ela vai servir de base para nossas avaliações 6, 7 e 8, tá bom? Mas minha preocupação com vocês, né, gente, em relação ao Enem, observa bem que eu vou dar um zoom para vocês verem os conteúdos que a gente vai trabalhar nessa apostila. Vitaminas e proteínas, lipídios, que são gorduras, né, e carboidratos, são açúcares, petróleo, ó, extremamente importante, carvão mineral e gás natural. Por que eu resolvi antecipar a utilização desse material? Gente, porque de cada 10 questões de química, 6 delas em algum momento vão envolver esse assunto aqui, e ele é extremamente importante. São esses assuntos que faz a integração com a biologia, faz a integração com a geografia e com a atualidade também. Então a gente tem que estar atento para a utilização desse conteúdo. O que a gente vai estudar? As macromoléculas. Eu quero só mostrar para vocês, gente, um gráficozinho que vira e mexe, a gente se depara com ele no Enem. O que é? É a vitamina D. Tá aqui, ó, logo na página 2 da apostilazinha. Eu vou tentar dar o zoom. O que acontece com a vitamina D? Gente, a vitamina D, ela é um tipo de macromolécula, é um tipo de proteína que ela é extremamente necessária ao nosso organismo e ela atua como um hormônio. O que acontece? A gente precisa ingerir alguns alimentos de origem animal, certo? Que tipo de alimentos é esse? Alimentos derivados de peixe, como atum, salmão, sardinha, gema de ovo, óleo de peixe e leite de soja, principalmente derivados de leite. O que vai acontecer? Essa vitamina, gente, ela vai entrar no fígado e o fígado vai produzir uma substância chamada dehidrocolesterol, que a gente chama de colesterol bom. Esse hidrocolesterol é jogado no sangue e quando chega na pele, gente, com a ação da luz solar, por isso que a vitamina D, eu tô aqui com um recém-nascido aqui e a gente tá passando vitamina D para ele, de manhãzinho eu boto para ele pegar um solzinho. Daqui a pouco eu vou botar. Porque é justamente para ativar a vitamina D. Qual é a função da vitamina D? É a fixação do cálcio e do fósforo no nosso corpo. A gente precisa demais disso. A vitamina D produz a vitamina D inativa, essa vitamina D volta para o fígado, e aí do fígado manda para os rins, onde os rins vão ativar ela e ela vai fazer a função dela de fixação. Aí o que acontece? O Enem já cobrou isso em Química e em Biologia, dando a fórmula da vitamina D e perguntando sobre funções inorgânicas e as consequências da deficiência de vitamina D no sangue. Então a gente precisa estar atento. Gente, o que acontece com as macromoléculas? Qual é a principal macromolécula do nosso corpo? Vou até mudar aqui, deixa eu só ajeitar o zoom. O que acontece com as macromoléculas do nosso corpo? Olha o tanto de macromoléculas aqui, ó. Deixa eu aumentar bem aqui o zoom. Pronto. Tá bem aqui, ó. Deixa eu só afastar aqui. Ó, o nosso corpo, ele é feito de 2% de materiais orgânicos e inorgânicos, algumas proteínas, algumas células, certo? 5% de açúcar, 10% de gordura, 18% de proteínas, que inclui vitaminas e hormônios, e 65% de água. Então a gente precisa conhecer as proteínas. Então eu vou desligar a câmerazinha aqui para falar para vocês uma coisa. A gente precisa conhecer essas proteínas, pessoal, por uma razão muito simples. São elas que são a base das células. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, deixa eu só ativar a câmera de novo. Olha, vou botar aqui. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Pronto. Tá aqui, pessoal, olha. Então, proteínas. A gente precisa saber do seguinte. Uma proteína ela é feita pelo quê? Pela uma parte de um grupo amino, ou seja, um grupo amino ligado a um carbono saturado e um grupo de ácido carboxílico. Tá aqui, ó, que é esse grupo aqui, a carboxila, né, ligado a um carbono saturado. Então, por isso que as proteínas são feitas por esse grupo aqui, que a gente chama de aminoácidos. É a primeira observação que você tem que ver. Então, são macromoléculas feitas pela junção de aminoácidos. Então, você tem um grupo
amino, certo? Esse grupo amino está ligado a um grupo ácido carboxílico. Por isso que eu tenho uma função amino. Aqui tem a função ácido e aqui tem a função base. Então, toda proteína, pessoal, ela vai ter esses dois grupamentos aqui. Um grupamento ácido, que é do ácido carboxílico, e um grupamento amino. Por isso que o nome é aminoácido. E o interessante, pessoal, é que um homem precisa de 20 que um homem precisa, exatamente, de 20 aminoácidos, certo? De 20 aminoácidos. Tem que estar ligado nisso. Agora tem uma coisa interessante. É qualquer amina que pode colocar? Não. Os aminoácidos, eles têm uma característica. Sempre o grupo amina vem no carbono 2. Então, eu vou pegar aqui um ácido carboxílico aqui. CH3, CH, CH, CH3, OH. Isso aqui é um grupamento de ácido carboxílico. Deixa eu só ativar aqui a câmera aqui, ó. Pronto. Aqui é um grupamento do ácido carboxílico. O que é que acontece? Se eu numerar aqui, ó, parte dele, carbono 1, que é a função principal, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Sempre o grupo amina vai vir no carbono 2. Então, dependente do tamanho dela, vai ser um grupamento 2. E interessante é que na biologia nós damos outra numeração, que é o que a gente utiliza nas questões do Enem. Aqui é chamada de posição alfa, aqui é chamado de posição beta e aqui é chamado de posição gama, certo? Aqui é chamado de posição gama. Alfa, beta e gama. Então sempre é na parte alfa, um alfa aminoácido, ó. Alfa aminoácido. O homem precisa de 20 deles, aminoácidos, dos quais 10 são essenciais. O que é que significa isso, pessoal? 10 o homem vai precisar ingerir em alimentos, porque a gente não produz ele. E 10 não essenciais, não são essenciais. Ou seja, o que é que vai significar? 10 deles a gente produz no organismo. Quer ver uma coisa? Deixa eu só desligar bem aqui. No livro de vocês, deixa eu ver qual é a páginazinha bem aqui. No livro de vocês, pessoal, na página 7, nós temos uma tabela dessa. Vamos dar uma olhadinha bem aqui na tabelazinha, ó. A gente precisa estar ligado nisso. Lembra, ó, que aqui eu preciso conhecer as funções orgânicas, conhecer a estrutura dessas funções e saber outras particularidades. Vamos ver só quais são os essenciais que o homem precisa, ó. Vamos ver. Esse aqui o primeiro, aliás, esse aqui não. Vamos ver só bem aqui. Pronto. Esse aqui, ó, que é o ácido glutâmico. Ele não é essencial. Deixa eu ver bem aqui. Peraí. Pronto. Deixa eu ver bem aqui. Pronto, esse bem daqui, que é a histidina. Tanto que tem vários medicamentos com ele. Olha a histidina aqui, ó. Ele é um ácido não essencial, ele é muito recomendado para crianças. A isoleucina também, ela é essencial. Observe que todos os grupos aminos aqui, ó. Deixa eu só dar um zoomzinho aqui. Pronto. Deixa eu só dar um zoom aqui. Ó, observe que todos os grupos aminos estão na posição alfa, ó. Por isso que o nome é alfa-aminoácido. Todos eles estão na posição alfa. Ó, a leucina, ele é essencial, a gente precisa ingerir alimentos. A lisina, tá certo? A metionina também é não essencial. A fenilalanina. Esse cara aqui, ó, ele é muito importante pra gente no metabolismo da hipófise e de outros hormônios regulatórios. A tireosina da tireoide, ó. Ainda tem a função álcool nele aqui, ó. Certo? Ele é um aminoácido com a função álcool. O exemplo aqui, ó. A triptofano também é um aminoácido muito importante. Então, esses 20 aminoácidos aqui, deixa eu só diminuir o zoom. Esses 20 aminoácidos, pessoal, eles se combinam para formar tudo que nós conhecemos. Então, a gente tem que estar atento para isso.
Então, só recapitulando para vocês, ó. Só recapitulando aqui. O que é uma proteína? Uma proteína é uma macromolécula formada por pedacinhos menores, onde você tem um grupo amina e um grupo ácido. O grupo amina sempre vem no carbono 2, que está do lado do ácido carboxílico, que a gente chama de carboxila. E aí a gente dá origem a isso de aminoácidos, são unidades menores. O homem precisa de 20, 10 delas são essenciais, a gente precisa utilizar alimentos de origem animal. E aqui é onde está o problema. Gente, se uma pessoa é vegana ou vegetariana, em algum momento ela precisa ingerir alimentos de origem animal. Se ela não ingere, ela tem que tomar aqueles coquetéis de vitaminas. Por isso que a gente às vezes chega em farmácia, tem lá aqueles complexos vitamínicos, né? Os complexos vitamínicos, eles têm essa função de repor algumas vitaminas, algumas proteínas. Toda vez que você come um alimento, uma das situações é que quando as proteínas chegam no intestino grosso, né, na primeira parte do intestino grosso, que é o duodeno, você tem a degradação dessas proteínas em unidades menores, que é justamente os aminoácidos. E aí eles vão para dentro das células para construir outras proteínas. E uma coisa interessante, olha pessoal, o coronavírus, deixa eu só dar uma ênfase aqui, ó. Coronavírus. O que é que o coronavírus faz? Ele precisa de uma célula hospedeira. Você tem uma célula aqui, dentro dessa célula você tem um DNA. Então tá aqui o coronavírus, ó. Essas coronazinhas aqui, ó, elas vão entrar em contato com o citoplasma da célula, elas vão entrar dentro da célula. E o que é que elas vão fazer? Elas vão despejar seu RNA dentro da célula. Qual é a função? Elas precisam se multiplicar e se alimentar. Para isso, elas precisam de proteínas. Só que, na verdade, as proteínas, elas vão utilizar o quê? Os aminoácidos que nós temos. Todos os seres vivos da Terra, pessoal, eles em algum momento eles têm essa característica de quererem utilizar os mesmos tipos de aminoácidos que nós utilizamos. Deixa eu só ajeitar aqui o foco da câmera aqui, ó. Pronto. Então, o que vai acontecer com o coronavírus? Ele vai produzir proteínas a partir das nossas estruturas celulares. E aí dentro ele vai se multiplicar produzindo novos coronas. E aí você tem uma explosão e vai liberação. O que é que nós acontecemos hoje? Nós não temos uma vacina ainda que iniba esse processo aqui. Nós temos 3 vacinas promissoras, mas ainda não temos, e nem medicamentos, não é? Agora, o coronavírus, a gente já sabe que ele não age em todo mundo. Talvez a gente em algum momento já tenha tido contato com ele e ele não tenha se manifestado. Mas não é bom confiar. Então é assim que funciona. Por isso que a gente precisa desse conhecimento, tá bom? Gente, eu vou parar o vídeo por aqui, vou deixar o material descrito e amanhã tem atividade pra gente, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Foi um abraço.